Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, o Fazendo Arte está por aqui, para ficar juntinho de vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à contação de história do livro Emília no País da Gramática. Já estamos no capítulo 17, onde o título é O Susto da Velha. Então fica até o final para saber que susto foi esse. Vamos lá conhecer essa história? Dona Etimologia ficou uns instantes a olhar para a boneca, balançando a cabeça. Depois continuou. Pois é isso, substantivos, adjetivos, preposições, conjunções e interjeições podem ser formados sem a ajuda dos sufixos, e sim com o emprego de uma mesma palavra, mas dando a ela um sentido diferente. O substantivo narizinho, por exemplo, que é um simples diminutivo, pode tornar-se um nome próprio, como aconteceu aqui com esta menina. Chama-se narizinho e, portanto, quem diz este nome está dizendo um nome próprio. Na frase, o narizinho de narizinho é arrebitado, o primeiro narizinho ele é um substantivo comum. Já o segundo é um nome próprio. O mesmo se dá com a avó dela, Dona Benta de Oliveira. Oliveira era uma árvore que dava azeitonas. Com o tempo, o uso mudou esse substantivo comum em um nome próprio, muito empregado para os sobrenomes. E ficaram no mundo duas espécies de oliveiras, o que dá as azeitonas e o que dá os sobrenomes de muita gente. É mesmo, gritou o Pedrinho. Agora estou vendo que a maior parte desses nomes próprios que conheço são nomes comuns, apropriados, que em vez de designarem coisas, passaram a designar pessoas, como Leitão, Inocentes, Rosa, Margarida, Esperança, Monteiro, Lobato e o nosso querido Quindim. Do mesmo modo, muitos adjetivos viram substantivos sem nenhuma mudança de forma. Continuou a velha a explicar. Brilhante, por exemplo, é um adjetivo qualificativo, que dá coisa que brilha, então a qualidade daquelas coisas que brilham a gente chama de brilhante. Mas se refere ao diamante lapidado, que vira um substantivo. O mesmo se dá a certos pronomes, como o pronome tudo, que vira substantivo nesta frase aqui, ó. O tudo é vencer. Também há pessoas de verbos que viram substantivos. Venda, que é a primeira e a terceira pessoa do presente do modo subjuntivo do verbo vender, vira o substantivo venda, com significação de ato de vender ou casa onde se vende as coisas. Na venda de João Nagibe, lá perto do sítio, quase que só há pinga, fósforo, bacalhau e sal. Que venda à toa, recordou a Emília. Nem bala de apito tem. Dona Benta não gosta que os meninos passem por lá. Para com isso, Emília, que você está vergonhando até a espécie, advertiu a Narizinho. Continue, Dona Etimologia, faça o favor. E a Dona Etimologia continuou. E também os advérbios e outras palavras inflexivas viram substantivos. Quando uma pessoa diz, por exemplo, a metade do queijo, o advérbio metade está virando um substantivo. E também os substantivos viram adjetivos, como nesta frase, por exemplo. Nova York é uma cidade monstro. O substantivo monstro está na frase fazendo o papel de adjetivo para indicar enormidade, ou seja, muito grande, uma cidade monstro, monstruosa.
E também os substantivos, eles viram interjeições, como nesta frase, por exemplo, socorro! Uma fera africana acaba de invadir a minha casa. Então, que cara feia ela está fazendo, uma cara muito feia, murmurou a Narizinho, que não havia notado o súbito aparecimento do rinoceronte no fundo, lá no fundo da sala. Socorro! Continuou a velha a berrar, no maior pavor da sua vida. Acuda-me! Só então os meninos perceberam que ela não estava dando nenhum exemplo, e sim urrando de pavor, com muito medo. Puseram-se a rir, e isso ainda mais aumentou o pânico da velha, que supôs ser riso de nervoso, desses que atacam certas pessoas quando o perigo é de um tamanho assim, ó, de uma torre bem grandão. Não se assuste, Dona Eulália, gritou a Emília. Este paquiderme é mansíssimo e até se chama quindim, nome de um doce muito delicioso. Medo do quindim? Que bobagem! É a melhor criatura do mundo, uma perfeita moça. Quer ver? A Emília correu para o rinoceronte, sobre o qual trepou pela escadinha de corda que ele trazia pendurado nas suas costas. Invenção do Pedrinho para facilitar a montagem no paquiderme. Como ele dizia, a boneca deu um jeito e logo se plantou, muito acômodo, sobre o terrível chifre do quindim. Está vendo, Dona Brite? Pode haver monstro mais carneiro? Venha também, não se veste. Lá no sítio, Dona Benta e tia Anastácia, quando não há gente grande perto para espiar, não saem do lombo do quindim. Venha, 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 deixe de fedorências. Mas não houve meio. Dona Etimologia era maior das medrosas, e para acalmá-la foi preciso que o Visconde afastasse dali o excelente paquiderme. A pobre velhinha queixou-se de sufocação no peito e teve de tomar um bule inteirinho de chá de calmantes. Coitadinha. Ufa, que susto, enfim. Mas como eu ia dizendo... Que é que eu estava dizendo mesmo? Sim, que as palavras derivam umas das outras de dois modos. Mas ele não chifra ninguém, né? Lá no sítio, ela perguntou. Nem mosquito, respondeu a Emília. Juro pela alma do Visconde. A velha assoprou-se 3 vezes até se acalmar. Mas, como ia dizendo, a derivação das palavras faz-se por meio de sufixos e de prefixos. Já falei nos prefixos? Um pouquinho só, respondeu Pedrinho. Pois os tais prefixos são palavrinhas da mesma família que os sufixos, mas que se colocam na frente. Isso de servir de cauda é especialidade dos sufixos. Existem numerosos prefixos, mas como estou muito nervosa, vou citar apenas alguns, como sub, intro, ver, sus, com, os quais servem para formar palavras como subdividir, intrometer, percorrer, sustento, compadre, etc. Ufa, que bicho horrendo! Aquele chifre pontudo no meio da sua testa? Continue, dona, berrou a Emília. Esqueça de uma vez por toda o fanico. Já está enjoando esse mesmo assunto, essa repetição. A velha assoprou-se de novo, suspirou e disse: Ah, ainda a formação de palavras por justaposição, quando 2 palavras
se ligam para exprimir uma terceira coisa. Guarda e chuva, por exemplo, tem o sentido que vocês sabem, né? Mas quando se justapõem, dão a palavra guarda-chuva, que é a coisa diferente. Bem-te-vi, beija-flor, corrimão, pica-pau, girassol e tantas outras são formadas desse modo. Saca-rolhas, aguardentes e lambre-pratos também. Começou a Emília, mas a Narizinho impôs-lhe silêncio e a velha prosseguiu. A Emília, na verdade, ela adora se intrometer, não é? E aqui está ela, se intrometendo na explicação da dona Etimologia. Há ainda a formação das palavras por aglutinação, na qual uma das palavras perde um pedacinho para melhor fundir-se com outras. Como essa aguardente que a Emília acaba de citar. Se houvesse apenas justaposição, ficaria água ardente. Mas a aglutinação faz com que desapareça um desses ais. E há finalmente a formação de palavras por hibridismo, em que entram vocábulos de línguas diferentes, como em monóculo. Mono é a palavra grega que quer dizer um ou único. E óculo é a palavra latina. Lá no sítio de Dona Benta, lembrou a Emília. Mono quer dizer macacão. O tio Barnabé, que mora lá perto da ponte, Dona Benta diz que ele é um verdadeiro mono. Sei disso, declarou a velha, rindo para se acabar. Mas, em grego, mono significa único. Um único macacão. Cale-se, Emília, por favor, pediu a Narizinho. A velha continuou. Se vocês quiserem visitar as palavras gregas usadas para a formação dos vocábulos novos, espiem ali aquele cercado de arame. Lá estão todas. Os meninos correram ao ponto indicado, que era o curral onde a velha conservava as suas palavras gregas. Xi, quantas! Exclamou a Emília. A Narizinho ficou só espiando. E todas as papeletas no pescoço para mostrar o que querem dizer em português. Estavam lá, entre muitas, mas muitas, as seguintes greguinhas. Geo, terra, que serve para formar geografia, geologia, geometria, geodésia, etc. E micro é pequeno, que serve para formar micóbrio, microscópio e outros. E tri quer dizer três, que serve para formar trigonometria, trilogia, etc. Zoo quer dizer animal, que serve para formar zoologia, zootecnia e outros. E pan quer dizer tudo, que serve para formar panteísmo, panorama, etc. Bio quer dizer vida, que serve para formar biologia, biografia, etc. E rino quer dizer nariz, que serve para formar rinoceronte. Ora, vejam só, berrou a Emília. Quindim chama-se rinoceronte por causa do seu nariz. Rino é nariz. E ceronte? Que será ceronte? Veja se acha essa palavra aí do seu lado, narizinho. Ela bota logo o narizinho para trabalhar, para procurar lá as coisas que ela quer. Gosta de dar ordens, não é, Emília? Custou um pouco, mas acharam. Ceronte queria dizer chifre. Pronto, gritou Emília radiante. Rinoceronte significa nariz no chifre ou chifre no nariz, objetou a Narizinho. A tradução na ordem direta não dá certo,
porque na realidade Quindim não tem nenhum nariz no chifre. Emília mostrou-se cheíssima de si com as muitas coisas novas que ia aprendendo e passou por lá mais de 1 hora decorando palavras gregas para com elas formar outras diferentes. Súbito gritou: já sei o seu nome em grego, narizinho. Como é? Microrrhino. Micro, que quer dizer pequeno, e rino, que quer dizer nariz. Nariz pequeno é a narizinho. Mas por que chamam híbridas a estas palavras feitas só do grego? Perguntou o Pedrinho, muito curioso. Híbrido, eu sei que é burro e mula, filhos do jumento e da égua. Será que essas palavras são as mulas da língua? Perguntou ele à velha. Perguntou, a dona Etimologia explicou. Então, híbrido quer dizer mestiço, de 2 raças diferentes. Então, aquelas palavras lá do cercado não são híbridas, não, e sim de puro sangue. Perfeitamente, concordou a dona Etimologia. Um verdadeiro vocábulo híbrido é o monóculo, que já citei para vocês, como também centímetro e mineralogia, porque nos 3 casos, metade da palavra é grega e a outra metade é latina. Estas sim são as verdadeiras mulas da língua. Emília juntou uma porção de palavras gregas e latinas para fazer lá no sítio uma criação de palavras híbridas. Entre elas, ela levou demo, que significa polvo, odonto, que significa dente, tele, que significa longe, topo, que significa lugar, fono, que significa voz. Todas essas são gregas, e ela saiu lá levando. Levo estas só, disse ela. Palavras latinas, temos lá muitas. Naquele dicionário bem grandão. Lá, a dona Beira tem um dicionário bem grandão. Com estas, eu já posso fazer uma criação de híbridas de primeira ordem. Pedrinho não quis ficar atrás e levou mais as seguintes também gregas. Gastro, que quer dizer ventre, ídolo, que significa imagem, miso, que significa ódio, di, que significa 2, tetra, que significa 4 e mais umas quantas. Quero ver quem cria híbridas mais bonitas, se você ou eu, disse ela. Disse ela ou disse ele? Disse ele, foi Pedrinho quem disse, porque ele viu a Emília levar muitas palavras. Então, ele quis desafiar, brincar com a Emília. Então, ele pegou lá um monte também dessas palavras e disse, quero ver quem é que forma híbridas mais bonitas, você ou eu. E aí, gostaram desse capítulo? Entenderam por que o susto da velha? Eu entendi. E você? Se você entendeu, deixa aí nos comentários pra gente. Por que esse título, O Susto da Velha? Se você está passando aqui pela primeira vez no nosso canal Fazendo Arte na Pedagogia, não esquece. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like, seu comentário, porque ele não significa nada para você, não dá nenhum trabalho, mas para a gente tem um valor muito importante. Então, nos ajuda, divulga nosso vídeo também para mais pessoas conhecerem o nosso canal, o nosso trabalho e aprender com tudo que a gente posta para vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo.